Oi pessoal, aqui é o professor Ricardo. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto bem interessante, que é o que? As religiões do Brasil, certo? Primeiramente, o que é religião? Religião é um termo que vem do latim que significa religar, religare, ou seja, é quando o homem ele se liga a uma entidade divina, seja ela qual for, tá certo? Então, todo mundo basicamente tem uma religião. Você sabe qual é a sua? Se não, espero que você descubra hoje e conheça um pouco mais das inúmeras religiões que temos no Brasil, tá certo? Primeiramente, nós temos que entender que a população brasileira, na sua grande maioria, ela é cristã, ou seja, isso representa 87% de sua população, sendo que a maior parte dessa população ela é católico-romana, certo? Isso representa 64,4% de toda a população. Por que é que o Brasil é tão católico assim? Isso aí é uma herança da colonização portuguesa, certo? E aí o catolicismo ele foi uma religião oficial do Estado até a Constituição Republicana de 1891, que quando chegou em 1891 instituiu o Estado laico, ou seja, o Estado não tem religião, pertence a todas, ok? Então, o Brasil ele é católico, por sua grande maioria, por uma herança da colonização portuguesa, certo? Mas existe no Brasil outros movimentos, né? Outros movimentos importantes, que a gente pode chamar das igrejas evangélicas. Dentro das igrejas evangélicas, nós podemos chamar que existem os adventistas, os batistas, os evangelicalismos, os luteranos, os metodistas, certo? Os presbiterianos. Só que, no entanto, existem outras muitas denominações religiosas no Brasil, que algumas dessas são evangélicas, mas são chamadas evangélicas pentecostais, que podem ser episcopais, restauracionistas, tantas igrejas pentecostais, aquelas igrejas que fazem barulho, como por exemplo a Igreja Assembleia de Deus, uma igreja muito importante e muito interessante de se conhecer, certo? Há mais de 3,5 milhões de espíritas que seguem a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, certo? Então, uma grande maioria também é espírita, cerca de 3 milhões de espíritas no Brasil. Existe também uma religião chamada animismo. Já ouviu falar? O animismo. Só que é dividido em candomblé, umbanda, esoterismo, certo? O santo daime, e que possui umas tradições indígenas, certo? Existe também uma minoria de muçulmanos, né? Budistas, judeus, neopagãos. 8% da população, que isso aí representa 15 milhões de pessoas no Brasil, declarou no último censo que não tinha nenhuma religião, que podia ser agnóstico, podia ser ateu, podia ser deísta, certo? Nas últimas décadas, tem havido um grande aumento das igrejas neopentecostais, o que diminuiu o número de membros tanto da Igreja Católica como das religiões do candomblé. Ou seja, muitos que saíram das igrejas católicas e do candomblé viraram crentes, viraram evangélicos, certo? Cerca de 90% dos brasileiros declararam algum tipo de afiliação religiosa, ou seja, apenas 10% da população brasileira diz que não tem religião alguma, ok? Então, vamos olhar os gráficos de acordo com o censo realizado em 2010, há 10 anos atrás, pelo IBGE, que apontou a seguinte composição religiosa no Brasil, certo? Os católicos no Brasil hoje representam 64,6%, cerca de 123 milhões de católicos no Brasil. Já os evangélicos representam 22,2%, que isso aí representa 42,3 milhões de evangélicos. 8% se declarou irreligioso, que são os ateus, agnósticos ou deístas, que representam 15,3 milhões de pessoas. Já 2% da população, cerca de 3,8 milhões de pessoas, se declararam espíritas. 0,7% da população, 1,4 milhões de pessoas, se declararam que fazem parte dos testemunhos de Jeová. 0,3%, 588 mil,
declararam-se seguidores do animismo, do afro-brasileiro, como candomblé, que bate tambor, da Umbanda. Ou seja, no Brasil existem 588 mil pessoas que frequentam as religiões do candomblé da afro-brasileira. 1,6% da população, 3,1 milhões de pessoas, declararam outras religiões, como por exemplo, no Brasil tem os budistas, que representam 243 mil pessoas, os judeus, que representam 107 mil pessoas, os messiânicos, 103 mil pessoas, os esotéricos, 74 mil pessoas, os espiritualistas, 62 mil pessoas, os islâmicos, 35 mil pessoas, os oasqueiros, 35 mil pessoas, certo? E ainda tem outras religiões, já chamadas o Bahá'ís e os Wiccanos, que são outro tipo de religião, porém só que nunca foi revelado quantas pessoas frequentam essa religião, Bahá'ís e os Wiccanos. Minha gente, é interessantíssimo. Depois, se você tiver um tempinho olhar religião por religião, seria bastante interessante para a gente conhecer essa pluralidade de religião que nós temos no Brasil, certo? E você, qual é a sua religião? Por hoje é só, um forte abraço e até a próxima.